Bom dia, gente. Passou uma semana e eu estava esperando alguns exercícios. Como não teve a resposta de todo mundo, eu vou continuar gravando as aulas, tá certo? E aqui nós vamos continuar com os cálculos. Hoje nós vamos trabalhar, deixa eu desativar aqui o antivírus. Hoje nós vamos trabalhar a função si. Olha, a função si ela é muito importante. Por quê? Através da função si, vocês vão trabalhar com lógica de programação. E o que é que traz a lógica de programação? Ela vai analisar um cálculo e trazer para você um resultado. Então, dá um exemplo. Digamos que você está trabalhando com uma tabela e aí você vai precisar de dois resultados diferentes. Você quer calcular uma atualização de funcionário. Digamos que alguns funcionários recebem um valor do salário fixo e você quer calcular um aumento nesse salário. Então, a função si ela é utilizada nisso. Não só para funcionário com aumento do salário, mas qualquer função que você consegue trabalhar com o Excel. Os professores também utilizam o Excel para criar planilhas nas escolas. Então, um professor, quando chega com a matéria de inglês, ou matemática, ou português, muitos professores que têm o conhecimento do Excel, eles utilizam essas planilhas que é para poder trabalhar com os assuntos e poder também calcular a média de vocês, a nota. Então, aí nós vamos usar a função si e entender sua aplicação em tabelas. Só que são vários recursos de tabelas que pode ser feito isso. Então, se você trabalha em almoxarifado de uma empresa, no controle de estoque de uma empresa, se você trabalha no setor financeiro, ou se você trabalha em escritório de contabilidade, tudo isso vai envolver Excel. Se você pretender trabalhar num banco, você vai ter que ter conhecimento de função si e outras funções avançadas de Excel. Então, ele está presente na maioria das empresas, né? Então, vejam só, função si, aqui ele vem dizendo o que representa. É uma das funções mais populares do Excel e permite que você faça comparações lógicas entre o valor e aquilo que você espera. Portanto, a instrução si pode ter dois resultados. O primeiro resultado é se comparação for verdadeiro. O segundo, se a comparação for falsa. Exemplo. Aqui nós temos o seguinte. O exemplo aqui da função. Aqui eu tenho lógica de programação. O Excel trabalha com isso. Sinal aqui, ó, maior que, menor que, igual a, diferente de, maior ou igual a, menor ou igual a. Aqui eu trouxe um exemplo para você ver como funciona. Aqui, onde tem a palavra positivo, eu tenho um exemplo da função si. E como esse exemplo funciona? Aqui eu utilizei dois números. Em A6 eu tenho 5,1. Na célula B6 eu tenho o número 5. Por que deu positivo? Clicando na palavra positivo, eu vou reabrir a célula para você ver. A fórmula é essa daqui, ó. Se A6 for maior que B6, aqui eu estou lendo a fórmula para vocês, ó, vai aparecer, entre aspas, a palavra positivo. Então, aqui é a primeira função. A função si trabalha com condições diferentes. Aqui eu tenho duas condições. A condição de positivo é que se o número de A6 for maior que o número de B6. Então, aqui eu tenho 5,1 é maior do que 5. Então, o resultado dele é positivo. Se eu alterar aqui esses números, ele vem para o resultado de negativo. Então, a função si aqui, ó, ele compara A6 e B6, e dependendo dessa comparação aqui, ó,
dependendo dessa comparação, ele retorna para você o resultado, se é positivo ou se é negativo. Então, confirmando aqui com a tecla Enter, ele traz o resultado para mim de positivo. Mas por que ele aqui está positivo? Porque o número de A é maior do que o número de B. Se eu inverter isso aqui, digamos que aqui eu coloco 5,2, ele vai retornar para mim negativo. Para ele ser positivo, o valor de A tem que ser sempre maior do que o valor de B. E como aí está inverso, então ele mostra negativo. Se eu colocar o mesmo valor, 5,1, 5,1, permanece negativo. Ele só será positivo se o valor de B for menor. Aí eu tenho A maior que B, então ele é positivo. Um outro exemplo aqui é para fazer um cálculo. Eu tenho aqui embaixo, eu já coloquei aqui para vocês verem como funciona. Então aqui eu tenho o seguinte. O valor de R$ 2.500 com um acréscimo de 7% do valor. Então deixa eu dar um exemplo aqui para você entender como funciona. A fórmula aqui diz o seguinte, ó, A8 maior ou igual a R$ 2.112 será multiplicado o valor de A8 por 7%. Caso contrário, vai aparecer o nome isento. Então, o que ele indica aqui é o seguinte. Todo funcionário que recebe até R$ 2.112, ele não paga imposto de renda. Ele é isento do imposto. Mas qualquer funcionário que receber um salário maior do que R$ 2.112, ele vai ter o salário, que aqui é B8, vezes 7%. Então, ele vai pagar ao imposto de renda uma taxa de 7% do seu salário, que corresponde a R$ 175. Eu vou abrir a fórmula para você ver a fórmula aqui, ó. Se A8 for maior ou igual a 2.112, A8 será multiplicado por 7%. Caso contrário, ele será isento. Então, o valor é esse, de R$ 175, porque ele recebe 2.500. Mas se ele receber, digamos que ele recebe R$ 2.000, a condição é até 2.112. Mas se ele recebe 2.000, aparece aqui, ó, isento. Então, ele não paga ao imposto de renda. Como diz a fórmula aqui, ó, ele só vai pagar o imposto de renda se o salário dele for maior, deixa eu abrir aqui, se for maior ou igual a 2.112. Aí ele vai pagar aqui, ó, salário vezes 7%. Como o salário dele foi menor do que 2.112, então apareceu aqui o nome isento. É a condição. Se eu botar um salário aqui de R$ 3.000, ele vai pagar 7% ao imposto de renda. Então, ele paga R$ 210 ao imposto de renda. Então, essa é a função SI. Ele analisa os números e, dependendo da análise, você escolhe que resultado pode ter para essa análise. Então, aí eu tenho um resultado de isento, a pessoa que não vai pagar imposto de renda, e eu tenho resultado de 7% de imposto. Então, quem recebe um salário alto, gente, não pense que esse salário é livre não, porque não é. Além do FGTS, que é descontado também o imposto de renda. Então, se você tem no contra-cheque um salário de 3.000, no máximo você vai receber 2.700, 2.600, no máximo 2.700. O resto você vai pagar de imposto. Então, aqui nós temos o exemplo da função SI. Passando esse exemplo, eu já deixei a tabela digitada justamente para economizar tempo.
para que a gente não fique só preso à digitação. Passando aqui o exemplo, que é a primeira planilha, vamos aqui na segunda planilha. A segunda planilha, vocês vão colocar em prática a função SI. Então, aqui eu tenho uma tabela de média escolar. O professor, para calcular a média do aluno, ele tem uma tabela igual a essa. Para quem tem o conhecimento do Excel. O professor que não tem conhecimento do Excel, ele vai sofrer um bocado, porque ele vai ter que fazer isso na calculadora, no papel e no lápis. Mas para quem tem o conhecimento do Excel, o Excel vai fazer isso rapidinho para ele. Então, qual é o exemplo aqui dessa tabela? Eu já deixei aqui, ó, a fórmula pronta para você ver como funciona. Eu vou somente ampliar aqui para você ter uma melhor visualização. Então, aqui eu já deixei a fórmula pronta, está em negrito porque bota em destaque, visualiza melhor o texto. Então, vamos aqui. Aqui é uma tabela de boletim escolar e eu tenho as matérias aqui: matemática, português, inglês, física e química. Então, para André ser aprovado, ele tem que ter a média. A média é 7. Vamos imaginar que a média seja 7. Então, aqui eu tenho o seguinte. Nas matérias aqui, eu tenho quase certeza que André vai ser aprovado. Isso se calcular direitinho. Então, aqui eu tenho uma média aritmética, é calculada da seguinte forma. Primeiro, soma-se os números. Aqui eu tenho 7, mais 8, mais 7,5, mais 7, mais 6. Eu somo todos os números, depois eu divido pela quantidade de números somados. Eu tenho 5 números somados. Então, eu somo os 5, divido por 5. Aí traz a média aritmética de André. E se essa média for igual ou maior que 7, ele está aprovado. Então, vamos ver aqui qual é a média de André nessa fórmula. André tirou 7, batido. Então, André foi aprovado. Toda a coluna média, você vai usar essa fórmula aqui, ó. Eu vou reabrir a fórmula para você ver. Então, toda a coluna média será usado essa fórmula aqui. Igual média, aí eu tenho B6, B5, que foi a primeira nota de André, B5, até F5. Eita, desculpa, gente, que eu tô meio gripado. Mas não é Covid não, viu? Não se preocupem não. Aí eu tenho aqui, ó, B5 até F5. É a fórmula da média de André. Para calcular a média de Carla, eu vou usar a mesma fórmula, só vai mudar a linha. Que Carla está na linha 6, Mônica na linha 7, Flávia, linha 8, Pedro, linha 9, Vitória, linha 10, Leandro, linha 11, Viviane, linha 12. Então, a única mudança da fórmula vai ser essas linhas, mas a estrutura da fórmula é a mesma. Igual média, abre parênteses, aí informo a primeira célula, que vai ser F6 não, B6, coloco 2 pontos e a última célula, que é F6. Então, toda a coluna da média vai ser usada essa fórmula, mudando somente a posição da linha. E aí ele vai calcular a média de cada aluno. Depois disso, nós vamos calcular a condição SI, para saber se o aluno foi aprovado ou se ele ficou em recuperação. A função SI não vai depender mais desses números aqui, ó. A função SI vai depender da média do aluno. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Calcular a tabela inteira para você ver como funciona. O primeiro aluno teve a média de 7,1, que foi André. Então, vamos saber se André foi aprovado ou não. André aqui, recuperação aqui está errado. Ah, tá.
É porque está pegando aqui G6. É G5. Então aqui, ó. André está aprovado. Porque André tirou uma nota maior que 7. Na fórmula da função, ele pede aqui, ó. Se, eu vou ler a função e aí você vai entender, ó. Igual se G5, que é a média, for maior ou igual a 7, aí eu tenho ponto e vírgula, aspas. A palavra aprovado tem que vir sempre entre aspas. Ó. Tem um aspas aqui no começo e tem um aspas no final. Então, se G5 for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Se aparecer qualquer número menor do que esse 7, vai aparecer aqui recuperação. Então, vamos calcular a média dos outros alunos. André foi aprovado. Para calcular aqui, eu vou calcular de uma maneira mais rápida. Aí ele vem aqui, ó. Então, veja só. Aqui eu tenho um aluno que só em olhar eu já sei que está em recuperação. A média 5,9, a média 6,4. Então, só tenho 3 alunos aprovados. 3, 7,1, 7 e 7,2. O resto está tudo em recuperação. Mas eu quero que o Excel me diga isso. Então, a fórmula aqui, ó. A fórmula aqui, ela me diz isso, ó. Se G5 for maior ou igual a 7, vai aparecer o nome aprovado. Se aparecer qualquer número menor do que 7, vai aparecer recuperação. Vamos conferir a fórmula. Aí eu tenho ó, recuperação. Então, quem foi aprovado? Eu tenho aqui aprovado André. Eu tenho aprovado Carla. Eu tenho aprovado Flávia. Os outros alunos estão todos em recuperação, por causa da média. Só os alunos que tiraram 7 ou maior que 7 foram aprovados. Essa fórmula é que vocês irão trabalhar nessa planilha. Eu vou voltar à condição normal da planilha, deixando a fórmula aberta para vocês poderem praticar. A fórmula é essa. O arquivo que eu vou enviar para vocês é esse arquivo de Excel. Eu não vou mandar em PDF, porque aí vai atrapalhar vocês. Eu mandando assim fica mais fácil para vocês poderem trabalhar. Porque vocês vão fazer 2 tabelas. Irão fazer essa tabela, do jeito que ela está aqui. Aqui tem matemática, português, inglês, física, química. Vem média e a condição da função si. Então, vocês vão fazer do mesmo jeito que está aqui, essa tabela. Do mesmo jeitinho. Deixa eu só ajustar aqui algumas colunas. Pronto. Ajustando aqui, dá para aparecer o nome inteiro. Tá aqui, ó. Aí vocês vão calcular toda a coluna média usando essa fórmula. Irão calcular toda a coluna H usando essa fórmula, tá certo? Na segunda tabela, que vocês também vão calcular, aqui já é um pouco diferente, a tabela de empresa, folha de pagamento. Eu vou até ampliar aqui um pouquinho para explicar para vocês por parte. Aqui é o seguinte, aqui é uma folha de pagamento. Eu tenho alguns funcionários que recebem o menor salário, vai de 854 até o maior salário, que é 1.400. Então, 1.500. Não, o maior salário é 2.000. Então, eles recebem entre 800 e 2.000 reais. Então, o que é que será feito aqui? Os funcionários, todos eles vão receber um aumento. Porém, os funcionários que receberem um salário igual ou menor que 1.000 reais, todo ele vai receber um aumento de 40%. Os funcionários que receberem um salário maior que 1.000 reais,
só recebe um aumento de 30%. E é isso que nós vamos desenvolver. Aí é uma função se. Aqui embaixo da tabela é os dados de complemento. É só para mostrar para vocês. Ó. Até R$ 1.000, todo funcionário recebe 40% de reajuste. Acima de 1.000, só recebe 30% de reajuste. Então, como é que eu vou fazer aqui? Na coluna C, que é o aumento, eu vou criar a função se. Eu deixei essa daqui para criar junto com vocês, para vocês verem como funciona. Eu vou ampliar aqui um pouco e vou mostrar para vocês. Aí eu tenho igual, se, parênteses, se o salário está em que célula? Se eu clicar no salário, ele mostra a célula. Se B8 for maior ou igual a R$ 1.000, ele tem que ser igual ou maior. Ponto e vírgula. Aí repete o salário B8 será multiplicado por 40%. Ponto e vírgula. Simplificando a fórmula, aí eu repito aqui o salário B8 vezes 30%. Eu abri um parênteses, eu fecho um parênteses. Então, o que a fórmula aqui vai trazer para mim é o seguinte. Qualquer funcionário que receber salário maior ou igual a 1.000, será calculado o salário vezes 40%. Qualquer salário menor que 1.000 será calculado 30%. Vamos ver se funciona. Aí eu tenho o João dos Santos, que recebe R$ 900, ele teve um aumento de 40% no salário dele. Então, ele vai receber 900 mais 270. Para calcular o novo salário de João, eu vou colocar aqui igual salário de João mais o aumento. Simples a fórmula. Salário mais aumento. Então, João vai passar a receber R$ 1.170. Ele teve um aumento de 40% no seu salário. A mesma fórmula nós vamos usar para toda a tabela. Então, toda a coluna de aumento será usado a função se. Será usado essa fórmula. Deixa eu abrir aqui. Pronto, será usada essa fórmula. Função se. Todo o salário da coluna aumento será usado essa fórmula. E toda a coluna D, que é novo salário, será usado essa fórmula aqui, ó. Salário mais o aumento. Eu vou deixar as duas fórmulas abertas desse lado aqui para você ver como funciona. Porque aí facilita o trabalho de vocês. Aqui eu vou deixar calculado. Então veja só. O salário, o novo salário, e aqui, quer dizer, aqui foi o aumento e aqui é o novo salário. Aí eu vou deixar aqui a fórmula do aumento. Lembrando, gente, que para vocês poderem fazer esse cálculo, vocês vão ter que observar direitinho a fórmula, como ela está escrita. E se vocês não entenderem a função, me perguntem no privado, não tem problema nenhum. O que não pode é você ficar sem fazer. Aí você vai se atrapalhar. Aí eu tenho. Aqui é B. Porque todo salário está em B. Pronto. Essa é a fórmula para calcular o aumento.
Embaixo, eu vou colocar a fórmula para calcular o salário. É igual o salário mais o aumento. Essa fórmula, eu vou botar aqui uma cor, que é para combinar as duas cores, aí vocês vão entender de qual é a fórmula. Essa fórmula é dessa coluna aqui. Essa fórmula é dessa coluna, amarelo com amarelo. Essa fórmula vem para essa coluna aqui, é o verde com verde. Pronto. Então, para calcular, deixa eu botar ela todinha, né? Pronto. Então, para calcular o aumento, é função φ, essa fórmula. Para calcular o novo salário, é essa fórmula aqui, que é a adição. O exemplo daqui embaixo é só para indicar o aumento. Ó. Até R$1.000, 40% de aumento. Acima de R$1.000, 30% de aumento. Em cima da tabela, eu tenho os dados digitados, que é para explicar. Ó. Elaborar a planilha abaixo, fazendo-se o que se pede. Fazer uma folha de pagamento e calcular o novo salário, baseado no aumento. Se o salário for menor ou igual a R$1.000, o aumento de 40%. Se for menor que R$1.000, o aumento de 30%. Se for maior, né? E R$1.000, o aumento de 30%. Para se descobrir o novo salário, deve-se somar a coluna C mais a coluna B. Salário mais aumento. Lembre-se que são usados a referência das células. Então, a referência está aqui, ó. Aqui eu tenho salário, que é B8. Aqui eu tenho aumento, que é C8. E aqui também é referência. Então, são essas duas fórmulas que vocês irão trabalhar com a função φ. Vejam direitinho a explicação desse vídeo. Aqui você tem a explicação da função φ. E se vocês não entenderem, gente, não tem problema. Esse vídeo é curtinho, é de 30 minutos, que é para mostrar para vocês essas duas funções. As próximas aulas, os próximos vídeos, vai ser baseado ainda em função φ, que tem mais cálculo para você fazer. Hoje, a tabela que você tem ali, ela utiliza aqui, ó, maior ou igual. As duas planilhas aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, maior ou igual. Aqui eu também tenho maior ou igual. Então, as duas tabelas estão usando somente esse parâmetro aqui, ó. E aí nós vamos trabalhar também depois com as outras, que é o mesmo segmento, não tem diferença. Mas aí nós vamos trabalhar com tabelas, que é para vocês irem praticando as fórmulas, tá certo? E ainda tem outras funções para vocês conhecerem. Então preste atenção direitinho na explicação do vídeo. Quem não tem computador, você vai tentar desenhar ela no papel, como já foi feito. E aí vocês vão usar essa base aqui para fazer o cálculo. Então, a fórmula aqui já está certa. Você só vai adaptar a fórmula às outras células. Aqui você vai calcular a média do aluno. E aqui é a função φ, para você saber quem foi aprovado e quem está em recuperação. Quem tem um computador, tente fazer a tabela no computador. Quem não tem, faça no papel. Tá bom? Para vocês, um bom dia e tenha uma boa aula com esse vídeo, tá certo, gente? Aproveitem. Quem não entender, me pergunte no privado. Salvar aqui e fechar a tabela.